E aí, pessoal, continuando nossa série aqui do canal. Hoje, a partir de agora que você já sabe o básico do xadrez, então você já sabe mexer as peças, já sabe os movimentos especiais, já sabe como alcançar o objetivo do jogo, sabe o que é o cheque, o que é o checkmate, sabe os tipos de empate que acontecem no xadrez, sabe também como anotar e ler uma partida de xadrez, a gente vai começar a aprofundar o nosso estudo no jogo. Então, a partir desse vídeo, a gente vai dividir o nosso estudo. Então, a gente vai dividir em 4 partes. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre abertura. E aí, as outras 3 partes são estratégia, finais e tática. Tá? Então, a gente vai começar pela abertura porque, naturalmente, a gente tem que começar o jogo. Né? Então, a gente vai falar nesse vídeo alguns erros extremamente comuns que vocês vão parar de fazer agora. Parar de cometer esse erro imediatamente. Então, existem alguns princípios na abertura que a gente vai ver com mais profundidade na próxima aula, mas eles já entram em conflito aqui. Então, quais seriam esses princípios da abertura? Né? Xadrez é um jogo de guerra, então, naturalmente, a gente tem um exército. A gente quer que o nosso exército trabalhe, então a gente tem que desenvolver as nossas peças, tem que colocar nossas peças para trabalhar. Então, o primeiro princípio é desenvolver todas as peças. O segundo princípio tem muito a ver com o primeiro. Como o xadrez é um jogo de guerra, a gente tem um território para disputar. Então, se a gente consegue controlar a parte central do tabuleiro, a gente consegue ir para todos os lados muito mais rápido. E aí todas as peças que ficam no centro, elas ganham muito mais força, porque elas estão no centro do tabuleiro, então elas podem se mobilizar muito mais rápido, tá? Então, o segundo princípio é qual? Lutar pelo centro. E ele já entra em contato com o primeiro. Então, a gente vai tentar desenvolver as nossas peças lutando pelo centro. E o terceiro princípio é o de proteger o nosso rei. Se a luta é pelo centro, a gente quer deixar o nosso rei o mais longe desse centro. Então, quando a gente fala proteger o rei, normalmente a gente vai estar tentando fazer o roque. Então, todas as melhores, todas as boas aberturas vão tentar lutar por esses princípios. Se você está jogando uma abertura que não condiz com esses princípios, normalmente, provavelmente, a abertura que você está jogando é horrorosa, horrível, ruim. Então, passando dessa parte teórica, a gente vai entrar em mais profundidade na próxima aula. Muitos jogos de iniciante começam com o lance H4 ou lance A4 aqui. Porque os iniciantes gostam de jogar com as torres por algum motivo, assim. Eles acham que as torres são ótimas peças para se desenvolver no começo da partida. Mas tem um problema, né? O lance H4 não ajuda a luta pelo centro. Não ajuda a desenvolver uma peça, porque vocês vão ver que a torre indo para H3 ela não vai ajudar em nada a posição das brancas. Então, o preto jogou com D5. Então, ele coloca um peão no centro, controla uma casa central e abre linhas para as peças das pretas saírem. Né? Aqui o branco continua com a torre dele. Tanto que o chess.com aqui fala que essa variante tem o nome de armadilha do iniciante. Então, não é só aqui que a gente vê esse tipo de abertura. Só que qual é o problema de torre H3? Né? Justamente porque o preto já jogou o lance D5, o bispo pode capturar aquela torre. E lembrando que o bispo vale menos que a torre. Então, essa troca é uma troca boa para o preto. Bispo por H3. E aqui só para ilustrar, depois de A4 e 5, torre A3. Bispo por A3. Então, o que aconteceu? Né? O preto conseguiu dominar o centro e capturou as duas torres das pretas. Das brancas, no caso. Né? Então, esse tipo de lance aqui não é um lance bom para começar o jogo. Tá? Eu acho que aqui a abertura das pretas foi muito superior à das brancas, né? Que conseguiu lutar pelo centro, já tem o centro totalmente dominado. E aí vai continuar o desenvolvimento normal, tá? Mas aqui é só um exemplo. Vamos para o próximo, que provavelmente é muito mais comum. Então aqui o branco jogou E4, veio E5 e aqui o passeio da dama. Como a dama é a peça mais forte do xadrez, a gente normalmente quer que ela já desenvolva todo o seu poder e taque o terror, né? Taque-lhe o terror. Bom, esse exemplo aqui eu vou mostrar justamente para justificar esse desenvolvimento cedo da dama. Vamos ver o que acontece quando o branco joga o lance da H5. O lance da H5 ataca o peão de E5.
E aqui eu já vi isso aqui acontecer muitas vezes. Então, por exemplo, o preto joga o lance G6 aqui, atacando a dama, só que aí o branco consegue seguir com sua ideia, com dama toma E5, atacando o rei e atacando a torre lá em H8, justamente porque o preto jogou o lance G6 aqui. E depois de dama E7, dama toma H8 e o branco tem uma torre a mais a partir de agora. E aí um iniciante vê esse exemplo e fala, vou fazer igual e eu vou. E ele sempre vai jogar esse tipo de desenvolvimento para a dama, tá? Beleza, justificamos o desenvolvimento cedo da dama. Mas esse desenvolvimento não é bom. Então, eu vou mostrar mais um exemplo aqui para vocês. Esse aqui a gente chama de defesa escandinava. E aí qual é o problema justamente do desenvolvimento cedo da dama, né? A dama é uma peça muito forte. E justamente por ela ser muito forte, ela pode ser alvo de peças menores, que valem menos, né? Então, por exemplo, o branco joga aqui o lance cavalo C3. E o cavalo C3 ataca uma peça de maior valor, então naturalmente ela vai ter que sair. Só que esse cavalo C3 faz muito mais coisa também. O branco desenvolve uma peça atacando as casas do centro. Então é um lance muito útil esse cavalo C3. E aqui só para mostrar um dos perigos, o preto pode acabar jogando o lance dama C6 aqui, que parece um lance totalmente natural. Só que depois de bispo B5, um lance de desenvolvimento, que ataca a dama e ganha um tempo, as pretas perderam a dama, né? Porque a dama não pode sair daqui, porque deixa o rei em xeque. Isso que a gente chama de cravada. Então o preto já perdeu a dama no lance 4 aqui. Então só para ilustrar os perigos de um desenvolvimento precoce da dama, tá? E por fim, o último exemplo que eu vou mostrar. Mais um desenvolvimento precoce, mas o preto vai jogar da maneira correta agora. Então vou até virar o tabuleiro para a gente ficar do lado legal da coisa. Então, atacou o peão de E5. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar buscar uma maneira de desenvolver uma peça e defender esse peão. Então, o lance certo aqui é cavalo C6. Então, desenvolve uma peça e ataca as casas do centro. Então, aqui veio o bispo C4, que ameaça o famoso mate do pastor. Um erro muito comum aqui. Então, aqui, o branco ameaçou o lance e ameaçou o ponto de F7 duas vezes. Então, como a gente viu naquela aula de mate em 1, o ponto de F7, no começo da partida, é muito fraco, justamente porque só o rei defende esse ponto. E aí, um erro muito comum é o preto jogar cavalo F6 aqui. Achando, ataquei a dama e agora a dama vai ter que voltar, né? Só que ela não volta, ela toma o peão de F7 porque o bispo está defendendo a dama. Esse é o mate do pastor. Mas claro, a gente está atento, então o preto jogou com G6. Agora o G6 é possível porque não tem o lance dama toma E5 aqui, né? Veio dama F3, continuando a ameaça em F7 e agora sim cavalo F6, desenvolvendo mais uma peça. E aqui o branco jogou com dama B3 aqui, continuando com a ideia de atacar o peão de F7, mas olha, o branco já teve que mexer uma, duas e agora é a terceira vez de um movimento com a dama. Enquanto as pretas estão desenvolvendo todas as peças. O preto jogou aqui um lance muito forte, que é o lance cavalo D4 aqui, tá? Mas não tem nada de errado o preto jogar um lance como dama E7, desenvolvendo uma peça, atacando o centro e defendendo o peão de F7. Mas qual vai ser o argumento do preto aqui? Depois do lance cavalo D4, o preto está atacando a dama. Mas o preto largou o peão de F7, né? Então o branco foi lá e tomou o peão de F. Só que agora, depois de rei E7, o branco tem um problema aqui. E qual seria esse problema? A dama das brancas está atacada. Só que a dama não pode sair para qualquer lugar. Porque, por exemplo, se o branco joga um lance como dama D3 aqui, o bispo de F7 vai ficar desprotegido. Então eu vou acabar capturando o bispo de F7. E agora, se a gente contar as peças, as pretas ganharam um bispo e o branco ganhou um peão. Então nessa troca o preto acabou ganhando. Então o branco jogou com dama C4 aqui para defender o bispo. Só que agora o preto joga B5, atacando a dama. E agora a dama não tem nenhuma casa para onde ir, para continuar defendendo o bispo. B3 não dá, D5 não dá, E6 não dá. Então aqui as brancas já perderam o bispo de F7. Seguiu dama C5 e agora rei por F7. E aí surge outro problema, né? A dama está atacada pelo bispo agora. E agora, se a dama sair para qualquer casa, ela só tem uma casa para ir, na verdade, né? Só tem dama C3 aqui. E aqui o preto joga muito, muito, muito bem.
porque agora o preto jogou com bispo B4, que desenvolve mais uma peça e ataca a dama, então ganha um tempo. Só que o bispo está desprotegido, né? Entre grandes e enormes aspas. Na partida, o branco jogou com dama D3. Se o branco joga o lance dama por bispo aqui, o preto joga cavalo, toma peão, cheque. Cavalo toma C2, cheque, que ataca o rei e ataca a dama. Então, depois de rei D1, cavalo por B4. Então, é uma armadilha esse bispo B4, né? Então, por isso o branco não tomou o bispo, jogou com dama D3 para continuar defendendo o peão de C2. Só que aí o preto jogou D5. Então, ele abre linhas para o desenvolvimento, luta pelo centro e ameaça D toma E4. Ele quer tomar o peão de E4. O branco jogou com E por D5, só que agora veio o bispo F5. E olha como o preto continua desenvolvendo as peças em cima da dama das brancas, né? Sempre com ganho de tempo. E aí veio dama G3, cavalo H5, dama toma E5, torre 8, atacando a torre, a dama. E agora a dama não pode sair porque deixaria o rei em xeque, né? E depois de dama E8, dama E8, rei D1, veio o bispo C2, xeque-mate. Mas o que eu quero que vocês guardem desse exemplo, gente? O foco que as pretas tiveram em desenvolver todas as peças e lutar pelo centro, enquanto as brancas perdiam vários tempos mexendo as peças, mexendo a dama, né? Então, olha como a partir do lance cavalo D4, tudo acontece em cima da dama das brancas. Então, ó, a gente atacou a dama com um tempo. 1, 2, 3, porque agora o bispo ataca a dama. 4, 5, 6, e aí a dama cai, né? Justamente, e olha as peças das brancas, né? Os soldados das brancas simplesmente estão dormindo na barraca, né? E a dama cai e o branco acaba levando mate, tá? Então, guardem, revejam esse vídeo sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tá? Esses erros vão acontecendo bastante. Todo iniciante acaba cometendo esse erro quando começa a jogar xadrez, tá? Não se sinta mal, mas agora você vai saber exatamente o que fazer contra esses erros. Você aprendeu a punir esse tipo de erro, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.